Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que bem. Eu estou passando aqui para convidá-los para amanhã, domingo, às 3 horas da tarde aí do Brasil, horário de Brasília, para uma live que eu vou participar. Fui convidado pela Vantage para participar de uma live para falar sobre os acontecimentos atuais e sobre os Anunnakis e sobre a relação que essa turma tem com o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Vai ser muito interessante, eu conto com a presença de vocês. Eu deixei o banner aí no início do vídeo e no final do vídeo também. O nome do canal da Vantage é Universo Anunnaki. Vamos até lá, se inscrevam e coloquem o sininho, marquem o sininho para serem notificados. Vamos bater um papão sobre essa história toda. E interativo, vocês poderão participar, fazer perguntas, etc. Será a primeira vez, depois de muito tempo, que eu vou participar de uma live. Mas é no canal da minha grande madrinha, a Vantage, que eu tenho uma profunda admiração. Então, conto com vocês lá, ok? Um abração, até lá. Bom, aí vocês estão vendo o banner, né? Da Terra Santa, os Anunnakis, domingo às 15h30. E logo a seguir eu deixei um pequeno vídeo que eu havia gravado, que ia ser apresentado no canal dela como gravação. E depois resolvemos fazer ao vivo. Isso será muito legal. Então, assistam aí esse pedacinho. É uma introdução sobre tudo que nós vamos conversar amanhã. Mais uma vez, um abração. Conto com vocês lá. Sempre a Palestina. Nós vamos ver que a Palestina é uma caveira de burro, parece, que está enterrada ali naquele lugar. Há milhares de anos. Sempre a Palestina foi um lugar de conflitos. Eu pego todas as histórias do Egito, dos faraós, Nectanevo, seja qual for, Tutmoses, etc., qualquer um deles, sempre, ou eles já conquistaram a Palestina, ou estão conquistando a Palestina, ou entravam em combate o tempo todo, sempre ali na faixa de Gaza. As cidades são as mesmas, os nomes são os mesmos. Nada mudou. O que mudou foram as armas. A concreta e dramática realidade bíblica continua sempre. E tudo sempre começa com algum homem sendo eleito por um Elohim, ou um Anunnaki, como queiram. E no caso de Israel foi Abraão. E no caso dos árabes também, o mesmo. O mesmo patriarca. E eles não conseguem se entender até hoje, depois de 4 mil anos ou mais. Pois é, ele faz um desses homens o seu favorito, e diz para eles assim, para seus descendentes, esse país será seu desde o Egito até o grande rio Eufrates. E a partir daí começa uma lenta e contínua guerra e um trabalho lento e contínuo de colonização. Essas terras, tinha gente morando lá, quando foram prometidas por esse Elohim. E era um Elohim poderoso, mas não muito. Quem morava nessas terras? Exatamente na faixa de Gaza. Os Mesuzins, os Refaíns, os Nefilins, os gigantes, ficavam ali distribuídos em pequenas aldeias, em pequenos burgos, em pequenos feudos, às vezes, e se davam bem. Mas o que é que tem ali naquela terra? Que todo mundo quer. Jerusalém. Jerusalém. Pois é, Zacarias Sitchin, no livro dele, The Earth Chronicle Handbook, ele diz Jerusalém, Jerusalém, provavelmente Urshalém, cidade do Complete One, The City of Complete One, não tem tradução. Era do grande do grandioso, né? Foi nessa cidade onde Abraão provavelmente levou seu filho para ser sacrificado a um Elohim, que pediu uma pegadinha, sem graça, mate seu filho para provar sua lealdade a mim. Foi ali no Monte Moriá, onde está o templo do Domo Dourado. Ali em cima, nas ruínas do segundo templo, onde supostamente Maomé subiu no seu cavalo branco na ascensão. É um fiofó de gato. Embaixo do templo, das ruínas do segundo, você tem as ruínas do primeiro templo, e lá embaixo ainda, 20 metros embaixo, quem já foi em Jerusalém já viu, existem rochas, fundações tipo das de Baalbek, não tão grandes quanto a de Baalbek, mas gigantescas, pedras lavradas de mais de 60 toneladas.
Ali tinha alguma coisa, como diz Jacaré City, seria um espaço-porto, ou algum centro de controle Anunnaki, ou angelical, ou dos Nefilins, como queiram. Isso aí dá debate para horas. Jacaré City foi fantástico. Embora, como eu falei, não concordo com tudo que ele fala, algumas questões eu tenho, mas isso fica para depois. Eu adoro David Jacaré City. Ele, no seu livro The End of Days, tem em português, procure por Vantage, ela tem como conseguir esses livros em português. No capítulo final, no post-script, na figura 184, ele mostra uma figura de uns peixes ligados um ao outro, é o símbolo do peixe. Foi em novembro de 2005, foi uma das maiores descobertas arqueológicas feitas em Israel. Quando estavam limpando o piso dessa estrutura, eles descobriram que eram os restos de uma antiga templo, né? Era um templo cristão, era uma igreja cristã, talvez a mais antiga da história descoberta. Era uma das antigas descobertas lá em Israel. E as inscrições que estavam em grego sugeriam, davam nomes das pessoas que contribuíram com a construção, e com isso eles conseguiram colocar ela no templo. Mas o mais interessante que o Jacaré City chama a atenção, levando em consideração a teoria do retorno dos Anunnakis, é que o símbolo de peixes, eram dois peixes, o símbolo zodiacal de peixes. E ele fala, what's significant about that? O que nós podemos ver tão significativo sobre isso? É que o site, o lugar onde essa igreja foi descoberta, chama-se Megido, aos pés do Monte Megido, o lugar da última batalha, o Armagedon. Pois é, pessoal. A vida é feita de escolhas. Não tem jeito. Não dá para ficar em cima do muro. Vai tomar pedrada dos dois lados. A gente tem que escolher a namorada, se vai atravessar a rua ou não, se vai comprar um carro ou não, se vai fazer aquela viagem ou não, se decide atravessar a rua ou não e pode escapar de um grande acidente. Quantas vezes? As nossas escolhas podem ser uma merda e podem ser coisas maravilhosas. Mas não tem como. Tem que fazer uma escolha. Charles Fort, ele falou que no livro dele, ele disse uma frase famosa dele, acho que somos propriedade. Ele reconheceu a sutil ardidura e trama da história humana quando afirmou, eu acho que somos propriedade e alguém possui essa terra, e todos os outros foram avisados. Os deuses foram ao mesmo tempo muito reais e suas diretrizes para a humanidade não foram iniciadas por preocupação com a condição humana, mas calculadas para proteger a própria terra. O homem foi pego como um peão em um jogo de xadrez celestial escuro e proibitivo. Eventos que pareciam totalmente sem sentido para uma geração, de repente adquiriram um significado importante para gerações vindouras. Nós tentamos racionalizar nossa situação em teologias e cosmologias inventivas. Reescrevemos a história até que ela correspondesse aos nossos ideais e ocultasse nossas motivações, muitas vezes feias. A briga pelo poder. Mas a verdadeira história tornou-se mito e nossos mitos tornaram-se os nossos substitutos da história. Aquela parte da história, da pré-história, que estava além da nossa débil memória, foi preenchida por nós, para nós, por entidades que professavam pertencer aos vigilantes. E diziam que eram os mensageiros desses vigilantes, desses Anunnakis. Uma história oral foi passada aos homens que conviveram com os vigilantes e aceitamos grande parte dela sem questionar. Depois que as grandes bibliotecas da China, do Egito, foram destruídas, nossos profetas preencheram os capítulos perdidos do progresso humano. Passamos por eras de magia quando a superstição e o medo do desconhecido lançavam sombras profundas na psique humana. E mais tarde, quando abraçamos novamente os senhores cósmicos e nos tornamos escravos da idade das trevas, com a religião, nós reescrevemos a história novamente. E em 1948 começamos a longa e dolorosa fuga do sistema Deus-Rei e entramos na era industrial moderna. Ideologias políticas substituíram a religião como forças que nos moviam. Os velhos deuses tornaram-se nebulosos e míticos, enquanto os novos deuses, os supostos seres do espaço sideral, reapareceram como EDs, ETs e UAPs, os Advanced Beings, os seres avançados.
Temos que escolher. Eu escolhi poder tomar o meu whisky à noite, lendo os livros da vontade do Daniel Robles, do Zacariah Sitchin, entre outros que eu tenho, escutando Billie Holiday, ou tomando um vinho Cabernet Sauvignon com a Magdalena. Eu escolhi o lado em que eu posso ir à praia e ver as mulheres tomando banho de mar à vontade. Eu escolhi o lado que você pode escolher seu sexo até. Eu escolhi o lado em que as mulheres não sofrem mutilação genética, não tem que casar aos 8 anos. Eu escolhi o lado em que uma criança pode desenhar um patinho na lagoa, porque no outro não. Pois é, pessoal. Escolhas, escolhas, escolhas. Aquela cervejinha na praia? Não. Não entre num baile de rock com jovens e fugir de todo mundo. Isso para mim é terrorismo.